Fala pessoal, nesse vídeo vou trazer para vocês uma análise comparativa bastante completa entre as ações do Bradesco e as ações do Banco Santander. Então esses dois bancos eles estão passando por uma situação bastante parecida. Eles foram um pouco negligentes com essa carteira de crédito, com isso uma alta crise da inadimplência vem afetando bastante o resultado desses bancos. Pessoal, eu acredito que isso seja algo momentâneo, então esses dois ativos aqui eles vão realmente sofrer durante alguns trimestres, mas a gente deve ver nos próximos 2 anos uma certa recuperação desses bancos. E se isso de fato acontecer, talvez essa seja uma oportunidade de você fazer a aquisição desses ativos para a sua carteira previdenciária com uma certa taxa de desconto. Hoje o Bradesco está com desconto interessante em cima do seu patrimônio líquido. O banco está sendo negociado por um preço sobre valor patrimonial de 0,82 e o Santander com preço sobre valor patrimonial de 0,89. Lembrando que se a gente considerar o dividendo pago nos últimos 12 meses desse banco, o Santander entregou um yield de 6,5% e o Bradesco um yield de 7%. Entretanto, pessoal, uma dessas duas ações entregou um retorno bem acima da média nos últimos 14 anos. Pessoal, a nossa análise ela vai ser dividida em 3 partes. Na primeira delas, a gente vai entender o modelo de negócios de cada uma dessas empresas. Na segunda parte, a gente vai avaliar quais são os diferenciais competitivos do Santander e do Bradesco para saber qual dos dois entrega o maior nível de qualidade para o seu investidor. E por fim, a gente vai fazer uma comparação sobre o retorno gerado por essas duas ações nos últimos 14 anos. A gente sabe que o Santander ele entrega muito mais dividendo do que o Bradesco. Entretanto, o Bradesco ele dá uma compensada ali justamente com as suas bonificações. Agora, no final das contas, qual desses dois ativos entregou maior retorno nos últimos 14 anos? Eu tenho certeza que o resultado dessa análise aqui vai te deixar impressionado e se esse vídeo agregar para o seu conhecimento, eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, comente o que você acha desses ativos. Lembrando que essa semana a gente inaugurou o clube de membros aqui no canal, então no clube de membros você vai ter acesso a análises exclusivas, a backtests de ações, grupo do WhatsApp, análise direcionada e também eu trago para vocês a minha tomada de decisão, o que eu estou comprando para compor a minha carteira pessoal de investimentos. Se fizer sentido para você, fica aí o convite. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, inicialmente fazendo uma análise horizontal da lucratividade histórica desses bancos, a gente percebe alguns detalhes interessantes que já nos ajudam a avaliar esse ativo. Percebendo aqui que o Bradesco ele tem um certo nível de resiliência no crescimento da sua lucratividade ao longo dos anos. A gente sabe que em momentos de crise, as ações elas tendem a apresentar uma certa retração nos seus lucros. Quando a gente analisa a lucratividade do Banco do Brasil, isso fica bastante claro. No ano de 2016, durante a crise política e econômica, o Banco do Brasil ele teve uma retração bastante severa da sua lucratividade. O Santander ele também apresentou uma certa retração nesse mesmo período, mas quando a gente olha para o Bradesco, a gente percebe que ele tem um certo nível maior de resiliência. Ele até tem uma certa queda na lucratividade ao longo das crises, mas ele já consegue se recuperar rapidamente. Pessoal, agora nós vamos dar uma rápida avaliada no operacional desses bancos. Aqui no site do Oceans 14 tem uma ferramenta muito interessante que entrega para nós o gráfico comparativo entre a PDD do banco, as receitas com serviços, as despesas com pessoal e as despesas administrativas. Aqui você consegue ver claramente se o banco está conseguindo ou não controlar os seus custos. Olha só que coisa interessante. Quando a gente analisa aqui o Bradesco, ele está tendo sim um certo crescimento na sua PDD, então a gente vê que o banco está passando por dificuldades ali na carteira de crédito. Entretanto, quando a gente olha aqui para as despesas com pessoal e despesas administrativas, o banco está conseguindo controlar muito bem elas. Inclusive, se a gente pega uma tendência de 2019 para cá, ela está praticamente estabilizada. Então, o banco não está crescendo muito as despesas. E quando a gente olha aqui para a receita com serviços, o banco está conseguindo entregar um certo crescimento nessa receita com serviços. Houve uma pequena queda aqui do ano de 2022 para o ano de 2023, mas foi uma retração assim muito leve, né? Então, no ano passado ficou em 21,43 bilhões e esse ano ficou em 21,14 bilhões. Então, hoje o grande ponto negativo do operacional do banco é justamente essa forte provisão para devedores duvidosos. Pessoal, quando a gente analisa o operacional do Santander, a gente percebe que ele está numa situação bastante parecida com a do Bradesco, né? Ou seja, ele está com forte crescimento na sua PDD, principalmente nos últimos 2 anos, em decorrência da alta na inadimplência. Ele está conseguindo manter controladas suas despesas, tanto as despesas com pessoal quanto as despesas administrativas, mas aí já tem um ponto de atenção aqui que é a receita com serviços. Então, do ano passado para esse ano, a receita com serviços caiu de 15,65 bilhões para 14,42 bilhões. Pessoal, então isso aqui nos mostra que o Santander está com um pouquinho mais de dificuldade de gerar essa receita com serviços.
Pessoal, tanto o Bradesco quanto o Santander têm uma estratégia de crescimento voltada ali para as plataformas digitais. Isso é interessante porque acaba gerando economia de custos. Hoje, as plataformas do Santander são ecossistemas que se expandem dentro de diversos segmentos, buscando cada vez mais captação de clientes. E o Bradesco ele também tem uma estratégia bastante parecida, já que ele faz parceria com diversas outras empresas, buscando maior captação para os seus canais digitais. Hoje, quando a gente fala em banco digital, o Bradesco ele acaba tendo uma predominância maior, já que a Next e a Digio elas são empresas bem mais conhecidas hoje no mercado do que os segmentos onde o Santander atua. Então, em termos de marketing, o Bradesco tem uma certa diferenciação. Pessoal, quando a gente fala de diversificação, um ponto interessante que chama atenção é o fato do Bradesco ser o maior banco privado atuando junto ao agronegócio. Então, o segmento de agronegócio ele cresceu 115% nos últimos 4 anos e hoje ele conta com mais de 60 bilhões de reais em créditos pré-aprovados. Outro ponto interessante é que ele tem um canal digital que oferece crédito direto para o produtor rural sem que ele precise de fato ir na agência. Quando a gente olha aqui para o Santander, ele também está procurando crescer junto ao agronegócio, entretanto, uma carteira de crédito bem menor do que a do Bradesco. O agronegócio é interessante para o setor bancário, pessoal, porque acaba sendo um segmento que acaba tendo um pouco mais de garantia para os créditos originados. Um ponto-chave para a gente entender o modelo de negócios de cada um desses bancos é olhar principalmente para o segmento das carteiras de crédito. Então o Santander ele tem um foco muito mais voltado aqui para o segmento pessoa física atuando nas classes sociais B, C e D. Hoje a maior parte do crédito é voltada tanto para cartões de crédito e também para consignados. Só já o Bradesco ele também tem uma forte participação do cliente pessoa física no modelo de negócios dele, entretanto ele é um banco que está mudando sua estratégia para tentar alcançar as classes sociais de poder aquisitivo mais elevado. Então o direcionamento do banco é voltar para aquelas classes mais resilientes. Isso ele vai fazer através dos seus segmentos voltados justamente para esse tipo de assessoria. Então é o Private, Ativo Capital, o Bradesco Bank, que é o segmento internacional do banco, que comprou a instituição financeira no México e também aumentou a participação no Banco da Flórida. E além disso, o segmento Prime e a Ágora, que é uma das corretoras de investimentos aí que mais tem crescido dentro do cenário nacional. Então a gente vê que tem uma certa diferença na estratégia desses dois bancos. Hoje o principal ponto-chave que diferencia o Bradesco do Santander é o fato de boa parte do resultado do Bradesco ele ser oriundo do segmento de seguros, previdência e capitalização. Eu vejo isso com bons olhos porque principalmente agora nesse cenário de crise foi justamente o setor de seguros que amorteceu bastante o resultado do Bradesco. Então isso acaba trazendo uma defesa maior para o modelo de negócios do banco. Então o banco só agora no segundo tri de 2023 ele teve um resultado com seguros de 4 bilhões 841 milhões. E a gente sabe que esse setor aqui ele está crescendo bastante com altas demandas a médio e longo prazo. E no final das contas, o lucro líquido só do setor de seguros ficou na ordem de 2,4 bilhões e o ROI de 24,5%. Então, retorno sobre o patrimônio líquido bastante elevado. Pessoal, então considerando todas as diferenças entre esses dois bancos, que são bancos de altíssimo nível de qualidade, sendo que um dos dois remunerou muito mais com dividendos, que é o caso aqui do Santander. Então, o Santander ultimamente tem mantido um payout bastante elevado do seu lucro líquido. Já o Bradesco ele não paga tantos dividendos, em compensação ele dá uma compensada ali através das diversas bonificações que ele vem fazendo aqui ao longo dos últimos anos. Bom, no final das contas, qual desses dois bancos gerou maior retorno para o seu investidor? O que bonificou mais ou o que pagou mais dividendos? Então vou trazer um estudo extremamente detalhado para a gente responder essa pergunta. Lembrando que se esse vídeo te ajudar e fizer sentido para você, me dá uma moral, se inscreve no canal, deixa o seu like e um comentário para aumentar a visibilidade desse vídeo. Pessoal, então nosso estudo ele foi feito com a cotação nominal, que era o valor que o banco de fato era negociado na época e também considerou o reinvestimento de todos os dividendos. E os dividendos eles foram conferidos tanto no site do Status Invest quanto no site do Fundamentos, que é para a gente ter realmente ali uma base sólida para saber o real retorno desses ativos. Pessoal, nosso estudo vai considerar um investimento de R$100 mil feito nas ações do Santander em outubro de 2009, que é o período mais antigo que eu consegui identificar cotação nominal desse ativo. E nessa época aqui o Santander era negociado por R$ 21,75, então o investidor ele conseguiria comprar 4.597 ações. E a partir de 2009, esse investidor vai pegar todos os dividendos recebidos ao longo do ano e vai utilizar para comprar mais ações em dezembro do corrente ano. Então ele vai acumulando os dividendos ao longo do ano e em dezembro ele recompra o máximo possível de ações, acumulando participação patrimonial dentro do Banco Santander. E além dos dividendos, vamos considerar também todas as bonificações. Lembrando que no ano de 2014 o Santander bonificou seus investidores em 4,6%.
Nesse caso aqui, pessoal, nosso investidor ele sai de uma posição acionária de 4.597 ações e vai fechar agora outubro de 2023 com 10.866 ações. Então a participação patrimonial ela mais do que dobra aí nesse período de 14 anos. E no final das contas o Santander transformou R$100 mil em R$288 mil. E nesse período de 14 anos esse investidor teria recebido R$160 mil só na forma de dividendos. Então o retorno total entregue pelas ações do Banco Santander foi de 188% nesse período de 14 anos. Um ponto de destaque é que atualmente o banco está sendo negociado bem abaixo dos seus múltiplos históricos e é por isso que atualmente esse retorno está tão baixo. É lógico que se houvesse uma certa normalidade na cotação desse ativo, a gente veria aqui um retorno muito maior. Pessoal, o mesmo estudo foi conduzido para as ações de Bradesco, também de acordo com o mesmo método de controle. Utilizamos a cotação nominal, conferimos todos os dividendos recebidos e também fui no site do banco para verificar todos os anos que ele bonificou seus investidores. Como a gente percebe que o Bradesco ele bonificou muito seus investidores. Então, só no ano de 2010 foram 20% de bonificação. Tá? Lembrando que em janeiro de 2009 a cotação do Bradesco era R$ 13,65. Então, R$100 mil investindo em Bradesco poderiam comprar 7.326 ações. Tá? Só que foram tantas bonificações ao longo dos últimos 14 anos, além disso o reinvestimento de todos os dividendos, que esse investidor transformou a sua participação de 7.326 ações em 44.032 ações. Então existem duas forças agindo sobre o seu patrimônio investido aqui, que são as bonificações mais o reinvestimento dos dividendos. E agora a grande pegadinha da bonificação é a seguinte: todo mundo que assistir esse vídeo vai falar a mesma coisa. Não vale a pena comprar ações que bonificam porque o dividendo por ação ele cai ao longo do tempo. Isso é verdade. Então foram tantas bonificações que o lucro por ação ele vai diminuindo. Mas quando você considera o aspecto da bonificação multiplicando o seu patrimônio, o seu dividendo foi crescer bastante ao longo do tempo, pessoal. Apesar do lucro por ação ele diminuir, o número de ações que você acumula ele muito mais que compensa. Então você saiu de 7 mil ações para 44 mil ações, pessoal. Então mesmo que os dividendos eles vão dando uma diminuída ao longo do tempo, ele é mais do que compensado pela sua participação acionária. Mas só quem vai ver isso é quem ficar comprado durante mais de uma década no ativo. Então se você comprar e vender, você vai ser obviamente diluído. Tá? No final das contas o Bradesco ele transformou R$100 mil em R$563 mil. Isso nos dá um retorno aqui total de 433% e só de dividendos esse investidor teria acumulado R$ 242.991 ao longo desses 14 anos. Então mesmo agora no ano de 2023, que foi um ano relativamente fraco em dividendos, esse investidor acumulou R$ 30.408. Isso porque a participação acionária dele cresceu tanto que mesmo com dividendo reduzido, esse investidor está se deparando com a renda passiva que cresce bastante. Então entenda o impacto da bonificação, que mesmo que os dividendos eles tenham uma certa taxa de queda a longo prazo, a sua participação patrimonial ela muito mais do que compensa essa queda. Pessoal, então se é para escolher uma empresa que vai ficar na minha carteira ao longo de décadas, gerando renda passiva, crescimento patrimonial e também dividendos, eu prefiro optar pelo Bradesco. Acredito que o Bradesco ele tem um certo nível de qualidade um pouco superior que o Santander, tá? Principalmente quando a gente analisa aqui o gráfico da lucratividade, a gente vê que ele passa através das crises de maneira um pouco mais sólida. Além disso, o banco tem alguns gatilhos aqui interessantes, que é o fato de ser o maior banco privado ligado ao agronegócio, está com a estratégia agora de voltar as suas operações para classes sociais de poder aquisitivo um pouco mais elevado e também tem crescido bastante no exterior. Então eu acredito que o Bradesco ele é uma opção aí que vai entregar um bom retorno para a minha carteira de investimentos de longo prazo. Meu amigo, se você gostou desse vídeo, essa análise, dá uma moral pra gente, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, um comentário para ajudar na visibilidade desse vídeo e se fizer sentido para você, eu te convido mais uma vez a fazer parte do nosso clube de membros. Tenho certeza que eu posso agregar para sua caminhada como investidor. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.